Olá, meu nome é Ney Herman, muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Opinião aqui na TV Vila Velha, cada vez mais a TV que a nossa gente vê. Hoje nós vamos falar sobre gatekeeping e o controle social das mídias. Comigo no estúdio está o doutor em comunicação, Rafael Condlas, que também é jornalista de origem. Obrigado pela sua presença hoje aqui. Boa noite, Rei. Tudo bem? Um prazer estar aqui com você, então, poder falar um pouquinho sobre essa área que eu e você gostamos tanto, né? Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. Programa Opinião. Apoio Supermercados Tozeto, bem mais que um supermercado. Box 101, o mundo virtual ao seu alcance. E Iniciativa Cartuchos. Tudo é informática, mas tudo mesmo. Simão Pneus, o melhor do ramo na cidade. Olá, estamos de volta com o programa Opinião. Este é o segundo bloco. O tema de hoje, gatekeeping e o controle social das mídias. Comigo no estúdio está o doutor em comunicação, Rafael Condlas. A sua tese de doutorado passava justamente por isso. E eu gostaria que o senhor explicasse para o público de casa, a gente tem que começar pelo básico, o que é a teoria do gatekeeping, melhor dizendo, e como que ela pode ser atualizada, traduzida para os dias de hoje, já que ela é dos anos 50. Isso é uma teoria que começou a ser pesquisada por um americano chamado Kurt Lewin, e ele investigava como é que as decisões que as pessoas tomavam na hora de levar os alimentos à mesa. Então, tudo começou com comida. Muita coisa a gente começa estudando através, por meio da comida. E aí ele começou a ver essas decisões, como é que as pessoas decidem, quem vai no mercado, quem decide o que cozinhar, como é que isso vai. E ele foi ampliando essas pesquisas para muitas coisas. E aí um dia ele falou, mas essa ideia de controle social que a gente tem sobre as coisas, pode ser aplicável a quase tudo na sociedade. E ele tinha um aluno dele que era o White, né? E esse era um aluno muito prodigioso, assim, que era auxiliar dele, e começou a pesquisar isso dentro da comunicação. Falou, então a gente vai trazer isso para a comunicação. E resolveu aplicar para o jornalismo. David Manning White, o nome dele. Então, em 1949, 50, ele escolheu um jornalista de um jornal dos Estados Unidos, uma cidade de aproximadamente 100 mil habitantes, e por uma semana ele acompanhou esse jornalista e pediu para ele anotar todas as decisões que ele tomava sobre as notícias, para saber se tudo que vinha de agências era publicado ou se havia um controle sobre aquelas informações que efetivamente iam chegar até a mesa das pessoas, que iam alimentar elas com informação. E nesse estudo ele percebeu que os jornalistas tomavam decisões muito subjetivas para decidir, o que o Mr. Gates, como ele chamou, porque para a pesquisa ele não quis identificar o jornalista, e aí brincando com a ideia do gatekeeping, do guardião dos portões, ele chamou de Mr. Gates, o senhor portões. E aí ele percebeu que essas informações, essas notícias que chegavam, elas eram sumariamente eliminadas muitas vezes por critérios que o jornalista achava, as pessoas não querem isso. O meu público, ele não tinha, por exemplo, certeza de qual era o público dele, porque ele não tinha uma amostra, ele não tinha feito uma pesquisa para saber, o meu leitor é um cidadão americano que ganha entre tantos mil, como a gente tem hoje, como tudo hoje é feito com base em pesquisas de público, você sabe exatamente, os jornais sabem exatamente quem que lê o jornal, qual que é o prioritário, as rádios sabem. Naquela época ele não tinha nada disso, e mesmo assim ele fazia uma leitura, assim, meu público não quer ouvir sobre isso. Então ele foi anotando num quadrinho, assim, numa tabela, tudo aquilo que ele decidia. Essa notícia eu não coloquei porque era muito vermelha. Um caso muito comunista, A gente estava ali pleno fim de Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria iniciando nos Estados Unidos e Rússia, a coisa toda, tinha notícia que ele colocava porque ele achava que era muito violenta. Essa notícia não tem interesse. Então ele foi selecionando, e aí o White pegou esses estudos, trouxe, quando ele compilou essas tabelas, realmente as notícias não chegam até as pessoas por critérios subjetivos dos jornalistas. Então não é porque realmente elas não são notícias. E aí ele começou essa série de estudos. Alguns anos mais tarde, o Paul Snider, resolveu refazer esse estudo com o mesmo gatekeeper. Então ele pegou o mesmo jornalista, fez o mesmo estudo e percebeu que ele continuava tendo as mesmas decisões que ele tinha anos atrás. Da mesma forma, ele tinha mudado até ficando um pouco mais radical em algumas coisas. E aí, ao longo dos anos, novos pesquisadores foram refazendo essas pesquisas dentro do jornalismo, na televisão, no rádio, e sempre chegavam a essas conclusões de que existiam realmente decisões subjetivas dos jornalistas que optavam por não publicar isso ou aquilo. Decisões políticas, decisões econômicas e uma série, E eles foram escalonando esse processo, inclusive tem as decisões organizacionais, que dizem respeito ao veículo de comunicação, decisões do próprio entrevistado, que às vezes resolve não dar uma informação ou dar uma informação, E aí isso foi vindo ao longo do tempo. Em 2004,
O Axel Bruns, o nome dele, é um pesquisador australiano. Ele falou que com a internet isso vai acabar. Porque dentro dessa ideia do gatekeeping, por que ele fazia essa seleção? Não porque, eu quero selecionar. Mas ele tinha um jornal que tinha um espaço limitado. Ele tinha tantas páginas serem publicadas, ele precisava, vinha um monte de informação, ele precisava selecionar o que ele ia colocar ou não no jornal. E aí o Axel Bruns falou, hoje não se aplica mais essa ideia do gatekeeping, porque a internet dá um espaço infinito. Você pode publicar minuto a minuto, segundo a segundo, tudo que vier. E ele falou, o gatekeeping vai morrer. E por muito tempo os pesquisadores compraram essa ideia dele e começaram a propagar que o gatekeeping não fazia mais sentido. Isso sempre me incomodou. Assim como você, Ney, eu sou jornalista, trabalhei em redação, trabalhei em revista, trabalhei em jornal diário, e eu via que as decisões continuam sendo tomadas. Não é porque a gente tem um site que a gente pode publicar tudo que a gente publica. Né? Não é porque a gente tem essa prerrogativa que a gente está usando. Então isso me incomodava. Eu resolvi trazer isso para a minha pesquisa de doutorado. Então comecei já no fim do meu mestrado a trabalhar com isso. Mestrado já trabalhei um pouco com isso, né? E trouxe para o Facebook. Pois não. Deixa eu fazer uma interrupção, porque justamente aí é que eu acho que quem disse que isso morreria com a internet, embora tivesse um pouco de lógica, ele não pensou num elemento crucial, que é o tempo de quem lê. Né? Então as pessoas já procuram um veículo de comunicação, seja um jornal impresso, ou em sua versão online, ou então um telejornal e também a sua versão online, por conta do tempo, ou seja, as notícias estão condensadas ali. Então ninguém tem a vida inteira para ler um cabedal de informações sem tamanho referentes a um único dia, por exemplo. Só estou fazendo essa ponderação porque realmente dizer que o gatekeeping morreria por conta da internet me pareceu um pouco precipitado, levando em consideração os hábitos de consumo de informações. Perfeito, Ney. Justamente esse é um dos princípios do gatekeeping continuar existindo, né? Porque ninguém quer ser um editor toda manhã. O professor Marcos Palacios, que é da Universidade da Bahia, que é um centro de estudos de jornalismo digital muito importante no Brasil, ele fala isso, que não é porque a gente tem todo esse espaço que as pessoas têm todo o tempo do mundo para ficar procurando as coisas. Inclusive, quando o Axel Bruns, esse australiano que eu citei, falou que morreria o gatekeeping, ele até falou que agora os jornalistas teriam um papel de bibliotecário. Ou seja, a gente guiaria as pessoas até a informação e elas mesmas tomariam as suas, poderiam buscar. Mas a gente tem um problema sério, né? Que é justamente as pessoas não têm todo esse tempo para ficar buscando a informação na fonte, ficar fazendo essa recolha de informações, né? Recolher tudo isso. A gente não tem o próprio conhecimento das pessoas, elas não têm literacia, que é como a gente chama, né? De saber onde buscar. Por exemplo, a Câmara dos Deputados consegue colocar pelo portal da transparência, pela lei de acesso à informação, disponibiliza todos os documentos referentes a diárias dos deputados. Mas as pessoas têm tempo de ficar navegando por páginas e páginas de documentos na internet para achar o que ela quer, ou mesmo muitas vezes as bibliotecas estão num formato de arquivo que você não tem acesso, o cidadão comum não vai ter acesso, ele precisa de programas como o Python para poder fazer a leitura, poder compilar esses dados, né? Então isso acaba precisando de jornalista para fazer esse papel. Então o jornalista continua tendo esse papel fundamental. E dentro do trabalho dele, ele também não tem 24 horas e capacidade de processar toda essa informação. Então o jornalista mesmo vai fazer uma escolha daquilo que ele vai poder tratar e ele vai tratar essas informações. Então a gente vai ter muita informação solta na internet, muita coisa pequena, que acaba se tornando irrelevante, que está lá só para suprir esse espaço de minuto a minuto, e a gente vai ter as reportagens mesmo. Então o gatekeeping não deixou de existir de forma alguma na internet, não é o espaço que vai matar ele. Né? Porque a gente tem outras barreiras como tempo, como capacidade de processamento e outras coisas, né, que vão impedir. Então, por isso que o gatekeeping continua existindo. E aí eu resolvi trazer isso para o ambiente de redes sociais. Porque eu falei, temos aqui mais um papel. Porque quando eu trabalho com a ideia de gatekeeping escalonado, então a gente tem nos anos 50 o Mr. Gates, né, o White trabalhando com a ideia de um gatekeeping no processo. A gente vai ter depois o Bass, o Snyder, refazendo esse estudo, mantendo essa ideia de um gatekeeping. A gente vai ter alguns estudiosos dos anos 60 e 70, né, que é o Bass que eu citei agora, que vão escalonar esse processo, vão falar, mas a gente tem o jornal, tem o jornalista, tem o público. Eu trago esse processo mais escalonado ainda, porque né, dentro da minha pesquisa de doutorado, eu comparei isso e eu provei que você tem o jornalista, você tem o jornal, você vai ter os próprios robôs da internet, né, os bots da internet, os filtros que vão fazer esse processo também de dizer o que pode seguir ou não, você vai ter os algoritmos. Então esse processo escalonou de uma forma que o gatekeeping não morreu, pelo contrário, ele ganhou uma sobrevida e ele se amplificou de uma forma que hoje a gente pode ver que ele é muito maior do que ele era nos anos 50 e 60. Então ele é outra forma de ver o jornalismo. A gente já chega na parte do controle social das mídias, através do gatekeeping, a teoria do gatekeeping.
e através da figura do gatekeeper, ou seja, o guardião do portão, né? Aquele que seleciona os fatos que vão ser impressos ou que vão ao ar, né? Isso no caso da mídia eletrônica. Mas eu preciso aqui deixar claro, eu trabalhei como jornalista diário durante 13 anos. E eu trabalho com jornalismo há 33, mas com jornalismo diário, 13 anos. E voltei a trabalhar com jornalismo diário na TV Educativa, em Ponta Grossa, recentemente, e eu posso dizer que existem critérios que não são tão subjetivos assim. Aqui eu não estou anulando a teoria do gatekeeping, ou a figura do gatekeeper, mas eu estou dizendo que existe um conjunto de critérios, principalmente em grandes veículos de comunicação, que estabelecem o que é ou não notícia. E às vezes esses critérios não são muito agradáveis, mas existem. Existem os interesses da corporação, os interesses financeiros, inclusive, que às vezes passam pelos interesses dos anunciantes, o que é muito triste. Existe o interesse do público, ou seja, aquilo que realmente chama a atenção. Então, às vezes o interesse do anunciante acaba sendo deixado de lado para que o veículo que sobrevive de assinantes consiga, então, manter a sua respeitabilidade. Eu notei isso. Existe, mas os dois por fins financeiros, ou seja, ligados justamente à sua possibilidade de continuar existindo do ponto de vista monetário, financeiro. E aí você tem também o interesse do jornalista. E o jornalista ele se baseia em critérios que são muito singulares. Você, como é formado em jornalismo, já trabalhou em redação diária, também deve ter passado por isso. Ou seja, um acidente, tem ou não tem mortos? Foi apenas uma colisão lateral no veículo, sem nenhum ferido? Então não precisa ser noticiado. Mas alguém morreu? Aí, infelizmente, nesse caso, vira notícia. Nós tivemos um engavetamento na rodovia, vários veículos, a rodovia ficou parada durante horas, então isso interferiu no ciclo de vida das pessoas, pelo menos daquelas pessoas que usam a rodovia. Nós estamos no entrocamento rodoferroviário em Ponta Grossa, no Paraná. Certo, então tudo bem. Então aí você tem alguns critérios que começam a ser montados. Então, acidentes, crimes, corrupção, tudo que interfere, que chama a atenção das pessoas, passa a ser notícia. E existe a notícia que o público precisa saber para tomar uma decisão independente. Tudo que se envolve política e economia, as pessoas, mesmo que seja de uma forma muito traduzida, elas precisam saber para poder, inclusive, saber em quem votar na sequência, né? Escolher o seu candidato de maneira mais adequada. E aqui eu estou colocando apenas alguns dos critérios que fazem um fato ser noticiado ou não. Então eu não estou derrubando em hipótese alguma a figura do gatekeeper, que eu realmente acredito que exista, nem a teoria do gatekeeping. Eu só acho que os critérios não são tão subjetivos assim. Mas o senhor discorda de mim. O senhor acha que os critérios são subjetivos? Não, de forma alguma. Não, acho que o que se ponderou dentro da teoria do gatekeeping, eles vão entrar também. Isso é considerado. Na época, ele falou que os critérios eram subjetivos, porque a gente não tinha essa ideia ainda né, isso a gente está entrando no newsmaking, né, que é uma outra vertente da teoria, de teoria do jornalismo, né, que são assim, como são feitas as notícias. E aí isso são os critérios de noticiabilidade, né? Que a gente tem, noticiabilidade, a palavra não é difícil, que são pontos. Você vai ter autores, tem o Galton Rouge, são autores americanos ou ingleses, não lembro, mas são anglófonos. E eles vão trabalhar com essa ideia justamente elencando, né, como funciona isso. Então você vai colocar tragédia. Vários autores ao longo da história do estudo do jornalismo trabalharam com a ideia de critérios de noticiabilidade, para dizer, esse fato é noticiável ou não. Isso faz parte do trabalho do jornalista e isso está está incutido também na tarefa do gatekeeping. Porque quando você vai fazer essa leitura do que eu vou publicar, do que eu não vou publicar, do que eu vou investigar ou não vou investigar, você vai usar esses critérios que eles seguem. A gente aprende isso na faculdade, a gente trabalha com essa ideia. Que é isso que você falou, se tem morto num acidente, se não tem, se isso está atrapalhando a rodovia, se esse evento, um desvio de recursos, em nível federal ele é importantíssimo, em nível estadual é importantíssimo, mas um jornal estadual muitas vezes não vai noticiar um desvio de recursos em nível municipal, porque aquilo para o estado inteiro não interessa, né? Para o estado interessa notícias muito maiores. Então você vai ter todos esses critérios sendo colocados. E isso o gatekeeping, né? O gatekeeper, que é a pessoa que vai fazer essa avaliação, ela vai analisar, ela vai pegar esses critérios, ela vai colocar na decisão dela. E isso é tão incutido, assim, isso é tão automático para o jornalista, que a gente já trabalha com eles já de forma automática. E eles são necessários. Você não consegue descartar isso que você falou, é muito perfeito, né? É preciso, porque a gente não trabalha sem isso. Porque o jornalista já tem que ter, dentro a linha de trabalho dele no dia a dia,
funciona a partir desses critérios, porque ele vai chegar na redação, ele vai pegar aquilo que ele tem de informações, de dados, né, são dados crus, porque a notícia só passa a ser notícia depois que ela é trabalhada, né? Você tem informação, você tem dados, tem uma série de coisas, mas ela vai ser notícia quando ela passa por, né, por um crivo, quando ela é realmente aferida, quando ela é checada. Né? Eu recebo agora, tem essa coisa do WhatsApp, assim, as pessoas mandam um monte de informaçõezinhas em uma linha no WhatsApp, notícias do dia. Não, isso não são notícias, são chamadas, são frases, são dados, são eventos que aconteceram, mas uma notícia... Informações soltas, né? Informações soltas, porque a notícia ela é muito mais profunda. A notícia tem que ser checada. Inclusive eu discuti com um dos professores na minha banca de doutorado, discuti, modo de dizer, né? A gente comentou, que ele falou para mim, tá, mas uma pessoa que faz notícia, que pega no WhatsApp, faz a foto, né? A gente está falando sobre a necessidade de jornalista, mas se a pessoa pega, faz a foto ali, aprofunda, ela não está fazendo notícia? Eu falei, depende, ela tem capacidade de fazer isso, ela vai ter tempo para fazer isso? Ela pode fazer. Acontece um acidente aqui na esquina, eu bato uma foto com o meu celular e escrevo, aconteceu um acidente na esquina. Eu relatei um fato. Mas aí, alguma dessas pessoas se machucou, quem foi o causador do acidente, se a pessoa que causou o acidente estava embriagada ou não estava com documentação em dia não estava, o que causou esse acidente, são todas informações que vão ser, para isso virar uma notícia, terão que ser buscadas, terão que ser checadas, e esse trabalho é um trabalho de profissional. Né? Pode ser feito por uma pessoa comum? Pode ser feito, ele não está tirando isso, mas o jornalista é alguém que é preparado para fazer esse trabalho, é alguém que é preparado para não cair em armadilhas simples, muitas vezes, de acreditar na primeira coisa que ouve, né, de fazer essa busca de informação, de saber onde buscar esse dado. E os critérios de noticiabilidade estão incutidos nesse profissional. Então ele vai decidir. E aí entram os critérios. Então, tanto que na minha tese eu dividi isso. Tem uma professora da UFSC que começou a trabalhar com isso em 2005 já, que são os critérios, ela compilou todas essas sequências ao longo da história. Então você tem os critérios de noticiabilidade do jornalista, que são os que a gente vai levar em consideração. Tem os critérios do veículo, porque o veículo também tem os seus próprios critérios de noticiabilidade. Tem, né, aquilo que ele vai dizer que pode ou não. Porque às vezes eles têm linhas muito claras. Você pega um jornal de uma entidade religiosa, ela vai ter uma linha editorial muito clara. Muitas vezes eles não aceitam que alguns temas sejam tratados. E eles não querem que esses temas sejam tratados. E isso faz parte da linha editorial do veículo, da política do veículo. E o jornalista que entra lá sabe que esses critérios não são modificáveis. Então, isso faz parte. E isso também entra no gatekeeping, porque também é uma forma de você controlar um portão. Eu sei, por exemplo, que uma matéria... deixa eu pensar um exemplo aleatório, assim, uma matéria pró-liberação das drogas, por exemplo, né, um tema pró-liberação das drogas, não vai ser tratado como pró-liberação das drogas dentro de uma entidade que defenda que as drogas sejam proibidas, né, de forma geral, assim, né. Então você vai ter sempre esses critérios dos veículos, vai ter o critério do jornalista e você vai ter os critérios do próprio público, que é uma coisa que eu trago para a tese de doutorado também, que é mais uma coisa que a gente encontra. Será que os critérios de noticiabilidade das pessoas são os mesmos jornalistas? Por exemplo, eu detesto matéria de tragédia. Eu, como jornalista, eu não gosto, eu não leio, eu procuro não ler, lógico, né, você acaba topando com elas, mas eu não fico buscando isso, eu não gosto do espremer que sai sangue, né, aquela coisa que a gente discute muito, do sensacionalismo, eu acho isso bizarro, né? Então, eu não leio e eu não faço uma matéria dessa. Mas a gente tem programas sensacionalistas nas redes de TV Brasil afora que tem índices de audiência altíssimos, porque isso prova que as pessoas gostam disso, que elas procuram isso. Então, o critério de noticiabilidade delas, para isso, é diferente do meu e do teu. Existem alguns aspectos que precisam ser levantados, né, quando a gente fala do que o público gosta ou não gosta. E isso realmente passa, aí sim, eu concordo com as teses iniciais da teoria do gatekeeping, com a subjetividade do jornalista. Eu me lembro que quando eu comecei a minha jornada como repórter de TV, na TV Esplanada, aqui em Ponta Grossa, emissora afiliada à RPC e, por sua vez, à Globo, numa determinada ocasião eu esbarrei com uma história trágica de um garoto de 15 anos que matou o pai com um rifle porque ele não aguentava mais apanhar do pai todos os dias. E o editor do jornal estadual, na época, ele me disse o seguinte: não, Ney, a gente não vai colocar isso no ar aqui em toda a rede, em todo o Paraná, porque é muito munducão. A expressão que ele usava para uma notícia que era pesada demais. Ou seja, o filho matando o pai para parar de apanhar. Realmente era. Mas, ao mesmo tempo, abriu uma discussão profunda na sociedade. Quantas e quantas crianças, às vezes, são obrigadas a fazer isso para se defender, defender a mãe, defender os irmãos, que era o caso daquele garoto especificamente. Ele não matou o pai porque era um garoto ruim, ele matou para defender o resto da família. Naquele caso específico, não estou dizendo que o garoto agiu da maneira correta. Sim. A maneira correta seriam todos terem saído da casa, enfim, buscarem refúgio em outro lugar, saindo, se afastando daquele homem que era nocivo. Matar, não.
mas eu compreendi a reação do garoto. Lógico que essa foi uma avaliação subjetiva do editor daquele jornal. Então, eu não elimino também o critério da subjetividade plenamente. Em outros telejornais, mais sangrentos, como a gente diz, essa notícia teria entrado sem qualquer tipo de problema. Pelo contrário, teria sido comentada e talvez o rapaz poupado de muitos comentários negativos por conta da linha que muitos apresentadores desses programas têm. E aí, de novo, a gente volta na questão da subjetividade. Então, a subjetividade ela não deixa de existir. Mas até que ponto ela interfere negativamente na veiculação da notícia, na sua opinião? É porque subjetividade a gente sempre vai entrar, vamos para a raiz da palavra, que vai ser o sujeito, né? Uhum. E até que ponto eu sei o que é importante, até que ponto eu, enquanto sujeito, sei o que socialmente é mais importante. Sei o que a sociedade quer, o que a sociedade precisa. Por exemplo, essa discussão que você teve com o teu editor é plausível, assim, e ela cabe muito bem para isso. Você via isso de uma forma, subjetivamente você via que nós temos aqui um tema que pode ser discutido e a gente pode mostrar, suscitar a discussão sobre quantas crianças passam por violências no dia a dia, ou quanto o castigo, a punição machuca, ou quanto a punição machuca mentalmente as pessoas a ponto dela pegar e assassinar o próprio pai. Quer dizer, a violência física nem sempre é só física, ela é muito mais emocional e ela é muito mais psicológica, né? Tanto que hoje a gente está discutindo, voltando a discutir sobre a lei da palmada, sobre o quanto você bater numa criança, você acaba trazendo danos para elas muito mais severos do que uma cintada. A história de uma cintada, mas um tapa na bunda não faz mal. Pois é, não faz mal. Fisicamente não vai fazer mal, mas emocionalmente e intelectualmente, o que isso traz, né? Então é uma questão de você trazer essa discussão. Mas aí você tem o ponto de vista do teu editor que vai trazer isso de outra forma. Vai falar, pô, mas a gente vai estar, né, uma tragédia familiar, a gente vai estar tripudiando sobre isso, porque muitas vezes o que esses jornais, Espreme que Sai Sangue, esses jornais que gostam da tragédia, é o que eles fazem, eles querem tripudiar sobre. A gente ouve falar de colegas que trabalham em jornais assim, jornais não, nesses programas assim, né, porque às vezes eu recuso a chamar de jornalismo isso é outra coisa, né, isso é um espetáculo que é feito, que eles ficam acompanhando o tempo real, isso em cidades grandes como São Paulo, que eles têm acompanhamento de audiência em tempo real, eles ficam olhando, opa, o nível está subindo, mantém, volta com a notícia, corre, agora no caso de Suzano, teve um repórter que correu atrás da tia de um dos meninos, ou da mãe, não lembro, porque eu também não vi, ou eu só fiquei depois vendo a repercussão disso em artigos e outras coisas, que no enterro dos meninos que se mataram, lembra do caso Suzano, né? Eles atiraram e daí eles se mataram, foram mortos, eu não lembro exatamente, e aí teve o enterro de um deles e o repórter saiu correndo atrás com o microfone porque ela se recusou a falar. E assim, corre atrás, porque a partir do momento que você começou a correr atrás dela, o nosso índice de audiência subiu. Então, assim, né? Você tem uma decisão política editorial do veículo de fazer isso. E voltando à tua pergunta, que você falou sobre subjetividade, a gente sempre vai chegar numa sinuca de bico nisso, né? Sempre vai chegar uma decisão difícil de ser tomada e uma explicação difícil de ser dada, porque você precisa. Eu enquanto jornalista, eu enquanto editor, você enquanto jornalista, enquanto editor, enquanto chefe de redação, você vai ter que tomar uma decisão. Essa decisão, muitas vezes, você vai olhar para todos os critérios que você tem objetivos e eles não vão dar conta de te dizer faça ou não faça. E aí é uma decisão que você vai ter que tomar. Você vai olhar e falar, beleza, eu vou fazer como? Vou tratar como? Né? Muitas vezes eu garanto que você fez reportagens que hoje você olha para trás e fala, pô, teria tratado disso de uma forma diferente. Eu tenho reportagens que eu fiz que eu olho e digo, pô, você não teria feito isso. Hoje não teria entrevistado essa pessoa, não teria feito essa pergunta, não teria... Só que assim, a vida ela não é futura, né? Ela é presente e a gente tem que tomar decisão em tempo real e no tempo real muitas vezes vai ser baseado naquilo que a gente traz de carga emocional, de carga né, intelectual que a gente tem e a gente vai tomar as decisões. Não tem como fugir disso. Eu acho que elas podem ser danosas, mas elas também podem ser muito boas. Eu acho que aí vai ser de quanto a pessoa está preparada para exercer aquele cargo. Aí a gente vai entrar na importância do jornalista profissional, da pessoa que está preparada por uma academia, por exemplos anteriores para poder tomar essa decisão. Rafael, obrigado pela participação nesse bloco. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. Programa Opinião. Apoio Supermercados Tozeto, bem mais que um supermercado. Box 101, o mundo virtual ao seu alcance. E Iniciativa Cartuchos. Tudo é informática, mas tudo mesmo. Simão Pneus, o melhor do ramo na cidade.
Olá, estamos de volta com o terceiro bloco do programa Opinião. O tema de hoje, gatekeeping e o controle social das mídias. Comigo no estúdio está o doutor em comunicação, Rafael Condolas. Bem, o senhor é jornalista, professor universitário, também trabalha na Associação Comercial Industrial e Empresarial de Ponta Grossa e ainda tem uma empresa de comunicação. Então, literalmente, o seu tempo vale ouro. Então, obrigado por estar aqui conosco, dividindo seu conhecimento sobre algo que é tão interessante, que é o gatekeeping, a teoria do gatekeeping, formulada nos anos 50 nos Estados Unidos. Isso, quando a gente fala de jornalismo, a teoria do gatekeeping já era aplicada em outras áreas, antes disso o senhor comentou. E a figura do gatekeeper nesse processo é aquele guardião do portão, ou seja, aquele sujeito que seleciona as notícias, né? Com base em critérios subjetivos, às vezes não tão subjetivos assim, depende muito do veículo de comunicação e do próprio profissional. Eu fiz um breve resumo do que nós falamos no bloco anterior, para agora chegar na questão do controle social das mídias. O senhor passou na sua tese de mestrado justamente por uma análise da campanha de Bolsonaro nas redes sociais, analisando grupos pró e contra Jair Bolsonaro. Como tem funcionado a figura do gatekeeper no Facebook, por exemplo, que foi o seu alvo de pesquisa, e como tem funcionado nas redes sociais como um todo, pelo que o senhor observa? É interessante que assim, eu vinha trazendo a ideia do gatekeeping e eu ia trabalhar a teoria de outra forma no ano passado, até meados de setembro. Na sua tese de doutorado? Na minha tese de doutorado, exato. E aí, quando começou lembra da história do Ele Não? Ele não, ele sim. Ele não, ele sim, porque houve aquele sequestro do grupo Mulheres Unidas contra o Bolsonaro, acho que era esse o nome, não, acho que era Mulheres Unidas contra o Bolsonaro o nome do grupo. E teve o sequestro do grupo, né, houve toda uma movimentação, e começou a hashtag Ele Não, tudo mais, e aí gerou a hashtag Ele Sim, e começou esse embate político ideológico dentro do Facebook. Eu achei aquilo interessantíssimo. Eu falei, opa, aqui temos algo para ser analisado enquanto está acontecendo. Até o professor o José Carlos Fernandes, o Zeca, da Federal do Paraná, que é um jornalista da Gazeta do Povo, jornalista de primeiro escalão, assim, fantástico. Ele brincou, que ele estava na minha banca, ele brincou assim, pô, você trocou um pneu com um carro andando. Porque para quem faz pesquisa, é muito difícil você pesquisar o que está acontecendo. É muito mais fácil você pôr o cadáver na mesa. Depois que ele está morto, você abre, disseca, ele não reclama, ele não se mexe, né? E o que eu fiz foi enquanto estava acontecendo as coisas. Então, separei em 4 grupos para ser equânime, né? Então, 2 grupos a favor da campanha do presidenciável Bolsonaro, hoje nosso presidente da República, mas na época presidenciável, então 2 grupos a favor, 2 contrários. Eu analisei como é que esses grupos faziam o controle dessa informação. Porque para você analisar timelines seria muito difícil, né? A linha do tempo, né? Analisar ali o que as pessoas veem é muito difícil, porque como é que perfil que eu vou seguir? Porque o que acontece hoje no Facebook e nas redes sociais? As pessoas vão falar do algoritmo, né? O que é o algoritmo, né? O algoritmo é o computador tomando decisões. São processos que acontecem dentro da rede social, como que ele vai se comportar. A gente até brinca assim que para você escrever um algoritmo, você pode pensar em escovar os dentes, né? Se você vai programar um computador, você vai fazer ali, como é que é escovar os dentes? Vou até o banheiro, abro a torneira, vejo se tem pasta, pego a escova, passo, né? Então, os processos, isso são ordens que você dá para você mesmo enquanto você escova os dentes. O algoritmo faz isso no computador, né? Ele vai dando diretriz do que fazer e assim, é ele que faz a rede funcionar. Então, se fala muito do algoritmo do Facebook, algoritmo do Google, né, da escolha. Então, ele começa a selecionar como é que essas timelines se comportam. Então, a gente ouve falar da bolha dos filtros, por exemplo, né, o que é a bolha dos filtros, que as pessoas estão em bolhas. Por quê? Porque à medida que eu interajo mais com determinado tipo de conteúdo, esse conteúdo vai aparecer mais para mim. Por quê? Porque o algoritmo começa a entender que o Ney gosta mais de terno preto. Então, eu vou oferecer mais coisas sobre ternos pretos para o Ney. Né? Fulano gosta mais de terno branco, então é terno branco. Então a gente já tem uma separação, a gente tem uma forma de gatekeeping de informações que você vai selecionar nessa rede, que é feito pelo algoritmo, que é robótico, não tem uma pessoa que faz isso. Né? E aí se eu tentasse analisar linhas do tempo, seria muito difícil, porque assim, o que aparece na minha linha é muito diferente do que aparece na tua.
Foi feito um estudo nos Estados Unidos com republicanos e democratas, e as pessoas percebiam que quem tinha as pessoas que eram declaradamente democratas tinham na sua timeline muito mais elementos sociais, notícias ligadas àquilo que era de interesse dos democratas, e as republicanas vice-versa. A gente pegar no Brasil, digamos, uma pessoa que é petista, ela vai ter em seu, né, conteúdo determinado para pessoas que são da esquerda. Uma pessoa que é bolsonarista, ela vai ter muito mais conteúdo voltado à direita. E esse monte de conteúdo começa a fazer você parecer que aquilo é o teu mundo. Que o mundo que nos rodeia é aquilo ali. Você começa a ignorar que existe uma contraposição, que existe coisa acontecendo do outro lado. As notícias, inclusive. E isso é muito difícil, isso que é perigoso nas redes sociais. Porque eu começo a ter notícias muito mais ligadas àqueles assuntos que me interessam e que eu interajo mais. Então, aquilo que é contraditório ao que eu acredito começa a sumir. E aí a gente cria câmaras de eco, porque eu só converso comigo mesmo, ou com pessoas que pensam igual a mim. E aí, para eu poder fazer essa análise, eu falei, então, vou ver como é que as pessoas efetivamente interagem nas redes sociais. Eu tenho que excluir, eu já sabia que existia o algoritmo. Eu sabia que existia, né, os robôs da rede social trabalhando. Então, eu tenho que excluir eles do meu processo para poder investigar. Então, eu fui para os grupos. Porque no grupo do Facebook, são as pessoas que elegem o que vai para dentro do grupo. Então, elas vão pegar a notícia e vão trazer para dentro do grupo. Então, elas vão interagir sobre muitas formas ali e com isso. Então, eu separei esses 4 grupos e fiquei vendo como é que as pessoas usavam as notícias e como que elas se relacionavam com as notícias dentro dessas redes sociais. Para ver se elas compartilham mais notícias de veículos tradicionais ou de veículos alternativos, são veículos novos, né? Essa coisa toda. A gente tem aí a República de Curitiba, por exemplo, que é um veículo de direita que nasceu ali após a frase do Lula sobre a República de Curitiba, na Lava Jato, né? Então, esse veículo nasceu, ele é declaradamente de direita. Você vai ter o Brasil 247, que é um veículo, né, alternativo, porque não é um veículo tradicional de imprensa, não é um veículo estabelecido, que é tradicionalmente de esquerda, ele vai aparecer. Então, eu já sabia que esses veículos iam aparecer mais em cada um dos grupos. Mas me interessava saber também se essas pessoas iam compartilhar a Folha de São Paulo, se elas compartilham o Estadão, a Veja. Então eu queria ver como é que elas traziam essa informação e como é que elas interagiam. E para minha surpresa, Ney, as pessoas, a ocorrência de veículos alternativos foi maior. Eu esperava já que veículos de internet, apenas de internet, né, sites e veículos de notícias muitas vezes duvidosos, inclusive quanto ao conteúdo. Mas aí quando você começa a ver o número de notícias compartilhadas, que recebiam compartilhamentos, interações, de veículos tradicionais eram maiores. Quer dizer, as pessoas continuam acreditando e usando como base para suas afirmações, muitas vezes os veículos tradicionais, com jornalistas que eles conhecem, a Folha de São Paulo, a Veja, o UOL. O UOL a gente tratou ele como veículo tradicional porque ele é ligado a um grupo de comunicação, né? E ele apareceu muitas vezes. Terra, quer dizer, a gente vai acabar tendo o jornalismo acontecendo nessas redes, o jornalismo estando muito presente tradicionalmente dentro das redes. Isso foi uma coisa muito interessante de identificar. Quer dizer, a gente tem um controle social ainda dentro dos veículos de comunicação, das redes sociais, você tem um controle daquela informação e ele acaba ainda sendo muito focado nos veículos tradicionais, mesmo você tendo esse universo todo de informação, quer dizer, as pessoas ainda acreditam no jornalismo. Por isso até eu trabalho muito com a ideia de que o jornalismo não vai morrer. Quem vem e fala assim, o jornalismo é uma das profissões que vai deixar de existir por causa das redes sociais, as pessoas, todo mundo produz informação, todo mundo produz e consome informação, eu acho que não, a gente está chegando num ponto de mudança muito interessante, porque como a avalanche de informação está muito grande, a gente vai precisar saber onde escolher, onde buscar essa informação, e a gente vai buscar cada vez mais nas fontes que a gente tem confiança, que a gente sabe que ali pode ir. Na Europa já existe um movimento de resistência, digamos assim, às fake news, dando vez e voz aos veículos tradicionais, suas versões online, obviamente, mas aos veículos tradicionais. Porque ali, nesses veículos tradicionais, existem profissionais preparados para checar as informações. Então, é um movimento de resistência às fake news em particular. Porque veículos menores, às vezes, não têm a infraestrutura necessária, às vezes é uma pessoa só, para checar essas informações, por melhor que seja o jornalista. E isso pode, obviamente, colocar em xeque a credibilidade daquilo que está sendo publicado. Né? Então nós vemos, como eu já falei, na Europa, escolas ensinando seus alunos a confiarem mais em veículos de comunicação tradicionais, pelo menos quanto à veracidade das informações, especificamente nesse item. Isso não significa que os demais veículos também não vão ser observados. Agora, quando a gente fala em controle social das mídias, a gente fala que esse controle social é estabelecido não pelo governo, aqui nesse programa de hoje nós estamos falando sobre a figura do gatekeeper
ligada e gatekeeping, como teoria, ligada não apenas aos veículos de comunicação, mas a todo e qualquer grupo que acabe proliferando informações? Foi mais ou menos essa a sua ótica dentro do trabalho de doutorado? Vou separar um pouquinho por partes, né? Claro. É uma coisa, você falou das fake news, eu acho muito importante tocar nisso, né? Virou a palavra do ano, né? Como a gente teve ali a pós-verdade em 2016, por conta da campanha do Trump, né? E fake news não se aplica, ela é natimorta, essa palavra, se for pensar, porque news seria de notícia, fake de falso. Só que se é falso, não é notícia, porque o princípio base da notícia é ser verdade. Exatamente. O professor Nilson Lage batia muito nisso, e a gente trabalha muito assim, a gente fala isso para os alunos, e a gente sempre bate nisso, assim, notícia pressupõe verdade. Se não for verdade, ela é outra coisa, ela é boato. Então, o termo fake news, eu já acho que ele não é adequado, assim, eu tento trabalhar sempre essa ideia. Vamos chamar de boato. Até para a gente fugir dessas palavras em inglês, né? A gente fica falando de gatekeeping aqui, porque até parece que a gente gosta, mas a gente não gosta, porque é o nome da teoria que nasceu nos Estados Unidos, que é uma tradicional escola de comunicação no mundo, mas de estudos, né, dentro do jornalismo. Mas você tem um termo que não faz sentido, né? E a checagem ficou muito importante por conta disso, porque aí vem essa ideia do boom todo que aconteceu com a internet. A gente tem uma avalanche de informação, como eu falei, você tem um oceano ali de dados e mais informações, e todo mundo começa a produzir, todo mundo vai jogando aquilo na rede, e de repente o cidadão começa a ficar perdido, fala, poxa, mas em quem que eu vou confiar? Esse é o problema, porque quando a gente fala em fake news, a notícia é verdade. Então, são mentiras que são repassadas como notícias. Sim. E Bolsonaro fez isso, todos os aliados de Lula fizeram isso e continuam fazendo, ambos os lados. Continuam publicando mentiras como se fossem verdades. E isso é perturbador. Né? Por isso que eu falei dos veículos tradicionais, mas, por favor, continue. Não, exato. Assim, essa adoração política, nesse processo todo que eu investiguei ali, dos dois lados. Se chegar para mim e falar assim, Rafael, qual lado compartilhou mais? Eu não fiz o estudo sobre fake news efetivamente, mas assim, você via dos dois lados, né? Esses veículos amadores trabalhando, que eu falo amadores porque não são profissionalizados, porque uma pessoa monta um site e começa a compartilhar, e às vezes a gente percebe que essa boataria, vamos chamar de fake news para manter o que as pessoas estão acostumadas a ouvir, assim, isso normalmente eles são alarmantes, eles são confortáveis, eles vão ao encontro daquilo que eu quero acreditar. Pô, eu quero acreditar que o cara é feio, porque eu não gosto dele. Ele é feio, eu não gosto dele. E aí vem uma notícia assim, fulano foi escolhido como o cara mais feio da Terra. Nossa! Tá aqui, ó, o jornal tá dizendo que aquilo que eu falo é verdade, porque entra nessa ideia das bolhas, entra das câmaras de eco, quer dizer, eu querer reafirmar aquilo que eu acredito, né? Eu não quero contraditório, porque o contraditório me dói. Toda vez que alguém chega para mim e fala, você tá errado, aquilo me causa uma estranheza, me causa mas como eu tô errado, né? Não, eu estou certo, né? Aquilo que eu acredito está certo. As pessoas querem cada vez mais, buscam estar certas, né? E aí você tem esse bombardeio acontecendo e as pessoas vão compartilhando aquilo de forma aleatória. E assim, onde que está a razão nisso tudo, né? Porque existe a verdade nisso, né? E aí a gente vai ter o jornalismo. Você vai ter esse movimento na Europa acontecendo, você vai ter os países escandinavos voltando a trabalhar com jornal impresso, né? Porque justamente o jornal impresso acaba trazendo até um peso maior essa notícia. O professor Muniz Sodré, da Universidade do Rio de Janeiro, ele fala que as pessoas tendem a buscar a notícia para embasar uma ideia. Isso ele falava antigamente, mas hoje eu ainda acho que ainda se aplica e vai se aplicar cada vez mais, porque se ela não estava presente no fato, esse fato foi testemunhado por um jornalista que são seus olhos. Porque os jornalistas, ao longo da história, eles foram os olhos da sociedade, né? Você não estava presente no lugar, mas tinha um jornalista que estava lá. Teve o lançamento de um novo produto, né? Eu não estava lá, mas eu estou lendo a notícia desse produto porque alguém estava lá e viu esse lançamento e está me contando, né? Quer dizer, os jornalistas contam. E agora os jornalistas ganham esse papel de ficar correndo atrás daquilo que é falso. A gente pega na internet, no Facebook, tem algumas agências de checagem. Tem um projeto muito interessante que foi feito por um grupo de jornais, eu não vou lembrar de cabeça agora, não vou nem citar, mas são as agências de checagem, a Fato, tem várias, assim, que eles pegam jornalistas, focas, recém-formados, estagiários, para ficar o dia inteiro buscando esclarecer aquilo que está nebuloso. Hoje eu vi que isso, e coisas mais diversas, desde que o Brasil ia invadir a Venezuela e o exército já estava prontidão e os tanques estavam desfilando já na fronteira, como a gente viu alguns meses atrás, até hoje eu vi um sobre uma Bíblia que tinha sido encontrada no fundo do mar e ela estava intacta e legível e cristalizada.
E aí as pessoas vão ter que ir lá, pegar, buscar, não, isso aqui é uma obra de arte, de uma artista moderna, que ela fez um processo de cristalização em um livro, o livro é um dicionário inglês-alemão, porque ela é uma artista inglesa, e ela pegou um dicionário, cristalizou, ficou mal bonito, e daí alguém vê essa imagem, tira essa imagem do contexto, joga ela, e normalmente as pessoas atribuem a coisas que elas sabem que vão chamar atenção. Por quê? A internet tem um problema sério, assim, a rentabilidade dela. É o que está matando os jornais, matando, de certa forma, o que está... hoje a gente não sabe como rentabilizar isso. Como é que eu vou trazer dinheiro? Porque o jornal antes vendia assinatura, vendia propaganda, esse dinheiro entrava, né? Um modelo de negócio. E se trabalha muito hoje essa ideia de modelo de negócio. Como é que se ganha dinheiro na internet com jornais? As pessoas querem pagar pela informação? Não querem, elas querem informação de graça. E aí como é que eu vou fazer o anúncio, tudo isso? E aí tem os caça-cliques, que são as pessoas que criam sites e elas põem anúncios e esses anúncios são remunerados por cada vez que as pessoas clicam, abrem. Então eu preciso fazer, né, movimentar esse meu site. Como é que eu movimento? Eu movimento com assuntos que são polêmicos. Eu sei, por exemplo, que o Brasil é um dos países mais cristãos do mundo. Então o que eu faço? Eu vou trabalhar com assuntos que possam chamar a atenção desse público. Então, uma Bíblia que foi encontrada no fundo do mar e está legível, pô, isso é um milagre. Então eu trabalho com uma ideia de algo, né, divino. E aí quando eu trago uma notícia dessa, muita gente vai clicar para ler. Ah, o Brasil vai invadir a Venezuela, muita gente vai ler, como assim a gente vai entrar em guerra, né? E aí você vai colocando, então você vai trabalhar tanto notícias interessantes para as pessoas com um viés ideológico de esquerda, quanto de direita, né? Você vai trabalhando para trazer esse público, para, né, arrebanhar ele, para que ele clique ali e te dê alguma forma de retorno. Por isso a gente tem tanto site também de notícia falsa. Não é necessariamente só por viés ideológico. Às vezes o que eu quero simplesmente é ganhar algum dinheiro com isso, ganhar alguma relevância, eu quero que o meu site... Né? Isso acontece muito também. Certo. Você usou uma expressão durante a sua fala agora, essa bolha que se forma no Facebook. Explica um pouquinho melhor isso para a gente. São as bolhas dos filtros. Quem veio com essa expressão é um americano, é o Eli Pariser. Ele tem um livro de 2012, que é A Bolha dos Filtros, o que a internet está escondendo de você. Fantástico. Ele traz alguns dados bem alarmantes e você muda o teu comportamento na internet quando você lê esse livro. Porque ele fala, inclusive, sobre as empresas que captam dados. A gente teve, recentemente, aí, os escândalos da Cambridge Analytica, o Mark Zuckerberg teve que dar satisfação para o mundo inteiro por conta desses vazamentos de dados. Mas tem empresas americanas como a Axiom, que é uma empresa que ninguém nunca ouviu falar, que em 2011, ela já tinha cerca de mais de 1.500 dados sobre 95% da população estadunidense, né? E parece, assim, você pensa, mas que tipo de informação? Pensa comigo, né? Você começa a correr. Você resolve começar a correr para entrar em forma. E aí você coloca um reloginho desses que vão contar batimento cardíaco. E você sai correndo na rua. E você tem que taquicardia num dia. Você tem taquicardia no segundo dia. E aí você pensa, posso estar com um problema cardíaco? Eu vou procurar um plano de saúde. E aí você vai num plano de saúde. E aí você chega lá e fala, olha, eu queria ver. Esse plano de saúde vai poder acessar um banco de dados da empresa que fabrica o reloginho. Que tem esses dados, porque isso aqui está indo para eles. E eles vão olhar e falar assim, olha, o Ney correu e teve taquicardia, até o dia seguinte ele pode ter uma cardiopatia. Então o teu plano de saúde vai ser mais caro. Entende? Essa é a relação. As pessoas muitas vezes não se preocupam com isso. Elas pensam, pô, mas os meus dados, o que interessa? Se os Estados Unidos vai saber, se o governo americano vai saber dos meus dados, estou um pouco me lixando, né? A gente pensa muito isso. Mas não é assim, não é só a questão governamental, não é só milhões em transações. São coisas simples. Você vai fazer o seguro do teu carro e aí teu filho vai dirigir o carro e teu filho tira foto na balada com garrafa de vodka em cima da mesa, né? E aí quando você vai fazer o teu seguro, eles têm acesso às tuas redes e eles vão olhar as tuas redes e falar, olha, mas ele tem um filho que tem um perfil de quem, né, consome álcool, sai à noite e tal, isso aí vai aumentar o teu... Então a ideia é assim, eles vão personalizar cada vez mais, a ideia é personalizar o atendimento a você de forma que eles percam o mínimo de dinheiro possível que eles possam rentabilizar sobre você, com dados simples. Agora pensa, 1.500 dados sobre 95% da população, é uma coisa enorme. E isso eles fazem muito no mundo, né? Mas isso, por que eles conseguem isso? Como é que eles conseguem esses dados? Porque existem várias ferramentas, né, presente no universo da internet, que fazem essa coleta, que vão coletando essas coisas. E dentro dessa coleta, elas também fazem aquilo que eu falei agora há pouco, de manter saber o que você gosta mais. Saber o que você quer. Isso é uma forma de otimizar a internet. O New York Times teve um artigo, há alguns anos, em que o editor que publicou o artigo falou, no começo da internet, você não sabia se quem estava do outro lado do computador era um cachorro ou uma pessoa. Hoje já se sabe que você é um cachorro, sabe qual raça você é e vai te tentar vender a ração. É isso que a internet virou. Ela sabe quem está do outro lado. Não é mais um público que você não conhece. Isso é uma coisa que
pode ser benéfico, né? Depende de como você vai usar esses dados. E o que acontece? As redes sociais fazem esse recorte, então eles vão criando, por meio do teu comportamento na rede, eles vão criando um perfil do que eles acham que você é, que eu acho perigoso, porque assim, não necessariamente uma máquina sabe quem eu sou. Você convive 30 anos com uma pessoa e você não sabe quem ela é. Exato. E aí, por conta de alguns minutos, horas de navegação, ela começa a criar um perfil. Lógico, isso tudo é matemático, tem estudos, assim, eles têm um percentual de acerto muito alto. Mas ela vai definir mais ou menos quem você é. E ela vai fazer isso, ela vai te oferecer. Por exemplo, ela percebe que você só entra em sites que tem um alinhamento de direita, né? Político de direita. Então ele vai começando a te oferecer notícias desses sites que você entra. Então você vai tendo muito mais informação vindo desse perfil ideológico. Vamos usar a questão política. E aí você vai ficando numa bolha. Porque as pessoas, porque aí assim, eu tenho 100 amigos, 50 amigos são comunistas, 50 amigos são liberais e, né, para jogar uma coisa, para usar esses termos que são na moda agora as pessoas ficarem usando, né, a ideia, né, direita e esquerda. Então eu tenho 100 de esquerda e 100 de direita. Não, 50-50, né, que eu falei 100. Então 50-50. Aí só que eu tenho um posicionamento muito mais de direita. Esses meus amigos de esquerda vão começar a sumir da minha timeline, da minha linha do tempo. E eu vou ver muito mais as publicações dos meus amigos de direita. Por quê? Porque o algoritmo, porque a rede entende que eu tenho um perfil muito mais a gostar daquilo, a quer me oferecer uma coisa que eu vou gostar mais. E aí eu vou me fechando com aquelas pessoas, eu começo a não ter o contraditório. Então você entra numa bolha, né, e você vive naquela bolha, achando que o mundo é aquilo ali. É aquilo que eu estou vivendo, eu começo a não ter. E isso vai ser para as notícias também. Né? Os veículos, as notícias que eu vou ler de veículos vão ser determinados por esse... Então, se eu não souber romper essa bolha, se eu não for buscar essa informação, se eu não pegar e entrar nos outros veículos, eu vou receber só informações muito alinhadas, muito direcionadas para uma coisa. E aí eu vou ficando preso nesses filtros, e aí entra o que eu falei que é a câmara de eco, que é uma ideia também, que eu falo e volta só aquilo, né, que a reação sobre o que eu falei, mas reafirmando aquilo que eu disse, não contraditório, não me mostrando que existe um outro lado que deve ser visto. Então isso que se cria com as bolhas. Rafael, obrigado pela participação nesse bloco. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Opinião. Por favor, fique com a gente. Olá, estamos de volta com o quarto e último bloco do programa Opinião. O tema de hoje, gatekeeping e o controle social das mídias. Comigo no estúdio está o doutor em comunicação, Rafael Condlas. Rafael, obrigado pela sua participação hoje aqui. E fica a pergunta, como se rompe a bolha dentro da internet? Como eu posso manter contato com a diversidade de informações que existe e, ao mesmo tempo, não ser refém de um gatekeeper, ou seja, de alguém que seleciona informações só sob a ótica de critérios subjetivos, muitas vezes, que não dizem respeito à realidade ou aos meus próprios interesses? É difícil, né? Não é fácil. É um processo ativo. Qual que é o problema hoje da internet? A gente está num processo passivo. Quer dizer, as redes nos trazem coisas serem consumidas. Então é muito fácil, né? Você roda a timeline, as coisas vêm vindo para você, né? As informações vêm vindo e você vai consumindo. Para você romper a bolha, é um processo ativo. Você tem que voltar a tomar controle da tua navegação. Você sabia que muita gente acredita que o Facebook é internet? Ou que ele está fora da internet? Isso foi uma pesquisa feita. No Brasil, 65% das pessoas que responderam falaram que o Facebook era a própria internet. Essa pesquisa na Nigéria é muito maior, quase 90% da população dizia que não usava a internet, mas usava o Facebook. Dos respondentes de uma pesquisa, né? Isso até está na minha tese de doutorado. Isso quer dizer, ter esse entendimento de que o Facebook não é a internet. Então vamos sair do Facebook. Não é um movimento contra o Zuckerberg, né? Longe disso. Mas assim, vamos começar a voltar a entrar nos sites de notícias. Não consumir só o que vem na minha timeline ou o que eu recebo pelo WhatsApp. Né? Sair um pouquinho dos aplicativos de mensagem e voltar a navegar na internet. A internet é muito grande, muito grande. Só que o processo é ativo, porque eu vou lá, vou ter que digitar o site que eu quero ir. Então, voltar a ter leitura de jornais. Eu vou ler a Gazeta do Povo, eu vou ler o Tribuna do Paraná, embora são do mesmo grupo, mas né, tem perfis diferentes de notícias. Aí eu vou ler o jornal do outro concorrente, aí eu vou ler a Folha, vou ler o Estadão, vou dar uma olhadinha no Globo. Eu não preciso ler tudo, lógico, ninguém pode ficar 4 horas só lendo, né? Mas entra ali, dá uma olhadinha nas chamadas, vê. Eu vou assistir o jornal à noite, um dia eu assisto o Jornal da Cultura. No outro dia eu assisto o Jornal da Globo, no outro dia eu assisto o Jornal da Band. Ou se o assunto é interessante para mim, assisto um pouquinho de cada um. Agora os caras
né, coloco as matérias na internet, então eu posso assistir um jornal na televisão e posso ir para a internet e ver as notícias do outro jornal para ver assim, o que é divergente, né, no modo que é tratado as informações. Isso é uma forma de você fugir do gatekeeping, de certa forma. Por quê? Porque eu estou vendo gatekeepers diferentes agindo. Eu não vou fugir totalmente porque, como a gente falou, sempre vão existir os critérios, né? Mas eu consigo dar uma fugida, assim, né? Tem alguma coisa diferente. A bolha dos filtros também é isso. É ir lá e favoritar, saber que eu tenho um amigo que ele pensa diferente de mim. Então eu vou lá e vou favoritar as coisas que ele coloca e vou ouvir o argumento dele. E principalmente se ouvir. Eu acho que esse é o problema. Assim, a gente fala muito de tecnologia e esquece de falar do ser humano. O problema é a alteridade. É eu me colocar no lugar da outra pessoa. É eu parar para pensar do porquê ela pensa daquele jeito, tentar escutar ela, né? Se ela realmente faz sentido o argumento dela, eu tentar trazer esse argumento e ver onde que ele pode se encaixar dentro do meu pensamento, ver o que isso pode tirar, fazer esse exercício, tentar aprender com quem pensa diferente, porque a gente está querendo falar demais e ouvir de menos, e isso está causando muito dos nossos problemas aí no dia a dia de não se entender. A gente não se entende mais, a gente não dialoga. E o diálogo é a única forma de a gente conseguir fugir da bolha, fugir dos controles, né? É você assumir o papel de guia da tua vida e falar, não, eu preciso de informação, eu vou buscar essa informação, vou formular um pensamento e eu vou discutir isso com outras pessoas para tentar melhorar isso, para que a gente cresça, né? Só se cresce assim. Rafael Condolas, doutor em comunicação, obrigado pela participação no programa de hoje. Obrigado, Ney. É um prazer estar aqui. Obrigado pela chance. E muito obrigado a você que estava nos acompanhando até agora. O programa Opinião termina neste instante. Nós voltamos na semana que vem.